Pare tudo o que você está fazendo agora. Nos próximos 5 segundos, vou te revelar por que aquela mulher que parecia tão interessada simplesmente sumiu da sua vida como se você nunca tivesse existido. É como se você fosse um arquivo, deletado do computador dela, sem chance de recuperação. Você sabe do que estou falando. Aquele vácuo no peito quando ela para de responder suas mensagens. Aquela sensação de ser invisível quando ontem mesmo ela ria das suas piadas. É o filtro de alta velocidade feminino em ação, processando e descartando homens com a frieza de um algoritmo. Presta atenção, porque isso aqui é ultra raro. A maioria dos homens vai passar a vida inteira sendo descartado, sem entender o mecanismo por trás disso. Você está prestes a descobrir algo que apenas uma fração minúscula de homens realmente compreende. E quando você entender, nunca mais será o mesmo. Sabe qual é o pior? Enquanto você fica tentando entender o que fez de errado, ela já está conversando com outro cara. Talvez 2, talvez 3. E não sente absolutamente nada sobre ter te cortado da vida dela. Zero remorso. Zero culpa. É como se aqueles momentos que vocês compartilharam fossem apenas uma miragem no deserto. Isso destrói homens por dentro. Você começa a questionar seu valor. Começa a pensar que talvez não seja bom o suficiente, que talvez precise mudar completamente quem você é. E aí, você entra numa espiral descendente de insegurança que contamina todos os seus futuros relacionamentos. Consegue sentir como isso te afeta? O problema é que você está jogando um jogo sem conhecer as regras. É como entrar num ringue de boxe vendado enquanto seu oponente enxerga perfeitamente. Você leva golpe atrás de golpe e nem sabe de onde estão vindo. Agora, me escuta. Nos últimos 12 anos analisando padrões de comportamento e psicologia de relacionamentos, descobri algo que poucos aplicam. Um protocolo que explica exatamente como e por que as mulheres descartam homens. E mais importante, como você pode se blindar contra isso. Não é teoria de internet. É observação pura da realidade. Vou te mostrar os 5 sinais mortais que indicam que você está prestes a ser descartado. Cada um deles é como um alarme silencioso que você precisa aprender a ouvir. Se você ignorar esses sinais, o descarte é praticamente garantido. Primeiro sinal: ela para de fazer perguntas sobre sua vida. Lembra quando ela queria saber sobre seu dia, sobre seus planos, sobre aquele projeto no trabalho? Quando uma mulher para de demonstrar curiosidade genuína sobre você, o processo de descarte já começou. É o primeiro passo do desligamento emocional. Estudos mostram que a curiosidade é o combustível da atração. Quando ela não quer mais saber dos detalhes da sua vida, significa que você já foi rebaixado na hierarquia mental dela. Você passou de protagonista para figurante, de prioridade para opção. E opções são descartáveis por definição. Faz sentido até aqui? Vou te contar algo que aconteceu com um cara que conheço. Ele estava saindo com uma mulher há 3 meses. Tudo parecia perfeito. Até que ele percebeu que nas últimas 2 semanas, ela havia parado completamente de perguntar sobre qualquer coisa da vida dele. Só respondia quando ele perguntava algo. 2 semanas depois ela sumiu. Bloqueou ele de tudo. Instagram, WhatsApp até LinkedIn, como se 3 meses de conexão nunca tivessem existido. Esse é o poder do descarte feminino, quando o alarme do primeiro sinal é ignorado. Presta atenção agora. Segundo sinal: as respostas dela ficam cada vez mais curtas e demoradas. Você manda um parágrafo, ela responde com uma palavra. Você manda uma mensagem de manhã, ela responde à noite, ou no dia seguinte, ou nunca. É o que chamo de morte lenta da comunicação. Ela está te ensinando de forma passivo-agressiva que você não é mais prioridade. O timing das respostas revela prioridades. Pense nisso. Quando você está realmente interessado em alguém, você responde rápido. Você elabora suas respostas. Você demonstra entusiasmo. Quando ela demora horas ou dias para responder com um simples OK ou RS, está te dizendo sem palavras que você está no fim da fila. Consegue visualizar esse padrão? Aqui está o detalhe cruel. Enquanto ela demora 3 horas para te responder, está conversando em tempo real com o cara que realmente desperta o interesse dela. Você vira o passatempo dos momentos de tédio. O plano B que ela mantém por garantia, isso dói, eu sei.
Mas você precisa encarar essa realidade de frente. Ignorar esses sinais não vai fazer eles desaparecerem. Pelo contrário, só vai prolongar seu sofrimento e atrasar sua evolução como homem de alto valor. Terceiro sinal: ela cancela planos e não sugere remarcação. Esse aqui é um dos mais óbvios, mas os homens ainda insistem em não enxergar. Quando uma mulher está interessada, ela move montanhas para te ver. Quando não está, qualquer brisa vira um furacão que impede o encontro. Acorda, cara. Se ela cancelou 2 vezes seguidas e não sugeriu ativamente uma nova data, você já foi descartado. Ela só não teve coragem de te falar diretamente. Está esperando que você entenda o recado e suma sozinho. A disponibilidade é proporcional ao interesse. Lembre-se disso como se fosse um mantra. Quem quer arranja um jeito. Quem não quer arranja uma desculpa. E as mulheres são mestres em criar desculpas elaboradas que parecem legítimas, mas são apenas cortinas de fumaça. Você percebe o padrão se formando? Vou ser ainda mais direto com você. Se ela diz que está muito ocupada, mas você vê stories dela saindo com amigas, indo em festas, fazendo 1000 coisas, exceto te ver, você não é prioridade. Você é o resto. O que sobra quando não tem nada melhor para fazer. Isso te incomoda? Ótimo. Deveria mesmo incomodar. Porque só quando você sente esse incômodo é que pode começar a mudança. Só quando reconhece sua posição atual que pode trabalhar para melhorá-la. Quarto sinal: ela para de demonstrar ciúmes ou possessividade. Isso aqui é quase ninguém percebe. Quando uma mulher está investida em você, ela quer saber com quem você está. Fica incomodada quando você menciona outras mulheres. Faz perguntas sutis para investigar suas intenções. O ciúme saudável é sinal de investimento emocional. Quando ela para completamente de se importar com quem você vê ou deixa de ver, o vínculo emocional já foi cortado. Ela já te liberou, mentalmente. Você pode sair com quem quiser porque, para ela, você já não é mais dela. Consegue sentir a diferença? É como se ela tivesse desligado um interruptor interno. Ontem ela queria saber cada detalhe de onde você estava. Hoje, você pode sumir por 3 dias que ela nem nota. Essa indiferença é o prelúdio do descarte final. Anda logo e presta atenção nisso. Quinto sinal: o sexo vira mecânico ou desaparece completamente. A conexão física é o termômetro da conexão emocional. Quando uma mulher está desconectando de você, o primeiro lugar onde isso aparece é na intimidade. O sexo vira uma obrigação, ou simplesmente para de acontecer. Ela sempre tem dor de cabeça agora, sempre está cansada, sempre tem algo mais importante para fazer. E quando acontece é rápido, sem paixão, como se ela estivesse cumprindo uma tarefa chata da lista de afazeres. Isso é o corpo dela te rejeitando biologicamente. Estudos mostram que a atração física feminina está diretamente ligada à admiração e ao respeito. Quando ela para de te admirar, o corpo dela literalmente se fecha para você. É um mecanismo primitivo de seleção que existe há milhares de anos. Faz sentido agora? Agora vou te revelar algo que quase ninguém tem coragem de falar. O protocolo das 3 fases do descarte feminino. É um padrão que se repete com uma precisão assustadora. E quando você conhece esse protocolo, nunca mais será pego de surpresa. Fase 1. Desvalorização silenciosa. É quando ela começa a te comparar com outros homens. Cada defeito seu é amplificado. Cada qualidade é minimizada. Você vira uma soma de problemas na cabeça dela, mas ela não fala nada. Apenas processa internamente essa nova percepção de você. Durante essa fase, você ainda acha que está tudo bem. Ela ainda responde suas mensagens, ainda sai com você. Mas por dentro, a decisão já está tomada. Ela só está esperando o momento certo ou a coragem necessária para executar o descarte. Percebe como isso é calculado? Fase 2. Testagem e distanciamento. Aqui ela começa a te testar para confirmar suas suspeitas. Te provoca para ver se você reage com insegurança. Cria situações para validar que você não é o homem que ela precisa. É uma sabotagem. Velada do relacionamento. Ao mesmo tempo, começa a criar distância emocional. As conversas ficam superficiais. Os encontros ficam espaçados.
Ela começa a construir uma vida separada de você. Novos amigos que você não conhece, novos hobbies que não te incluem. Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar o que. É proposital. Ela está criando uma ponte de saída, enquanto você ainda acha que vocês estão construindo algo juntos. Quando você finalmente percebe, ela já está com um pé fora da porta. Consegue visualizar esse processo acontecendo? Fase 3. Corte limpo ou fantasma. É o grande finale. Depois de te desvalorizar mentalmente e criar distância emocional, ela executa o descarte. Às vezes é direto, com uma conversa rápida dizendo que não está funcionando. Às vezes é covarde, simplesmente sumindo sem explicação. O ghosting é a forma mais cruel de descarte. Você fica sem closure, sem entendimento, sem a chance de processar o que aconteceu. É como se você tivesse sido apagado da existência dela. E o pior, ela segue a vida como se nada tivesse acontecido. Isso te deixa furioso? Deveria mesmo. Mas aqui está o segredo, que poucos homens entendem. Você tem participação ativa nesse processo. Você facilita o descarte através de comportamentos previsíveis e sem valor. Você se torna descartável quando para de se valorizar. Presta muita atenção. Agora, quando você implora por atenção, você se desvaloriza. Quando você aceita migalhas de afeto, você se desvaloriza. Quando você coloca ela num pedestal, você se desvaloriza. E mulheres não respeitam homens que não se respeitam. Descarte é consequência da sua autodesvalorização. Dói ouvir isso? Eu sei que dói, mas é a verdade que vai te libertar desse ciclo. Você não é vítima, você é participante ativo. E isso significa que você tem poder para mudar o jogo. Agora vou te ensinar a blindagem emocional. Primeiro, estabeleça limites rígidos desde o início. Se ela demora dias para responder, você também demora. Se ela cancela planos, você não reage com desespero. Você simplesmente segue sua vida. Abundância atrai, escassez repele. Lembre-se disso sempre. Segundo, mantenha sua missão como prioridade. Sua carreira, seus objetivos, sua evolução pessoal devem vir antes de qualquer mulher. Quando você tem um propósito maior, você se torna naturalmente menos necessitado e mais atraente. Mulheres respeitam homens com direção. Terceiro, desenvolva opções genuínas. Não estou falando de fingir que tem outras mulheres. Estou falando de realmente construir uma vida social rica, com conexões reais, possibilidades reais. A abundância real é magnética. Faz sentido para você? Quarto, aprenda a ler os sinais e agir preventivamente. Quando perceber os primeiros indícios de descarte, seja você quem toma a decisão. Melhor sair com dignidade do que ser chutado para fora. O poder está em quem decide o fim. Quinto, trabalhe sua mentalidade de resultado versus processo. Pare de focar no resultado de conquistar ela especificamente. Foque no processo de se tornar um homem melhor. Os resultados são consequência natural do processo bem executado. Isso muda tudo, percebe? Eu sei que alguns vão dizer que isso é misógino, que estou culpando as mulheres. Mas não é sobre culpa, é sobre entender a natureza humana. As mulheres fazem isso por mecanismos biológicos e psicológicos de seleção. É survival of the fittest em ação. E você quer ser o mais apto ou o descartado. A escolha é sua. Você pode continuar sendo o cara que não entende os sinais, que implora por migalhas de atenção, que é descartado sem remorso. Ou pode ser o homem que entende o jogo, que se valoriza, que é insubstituível. Vou te contar um segredo final. Mulheres não descartam homens de alto valor. Elas lutam para mantê-los. Elas fazem esforço. Elas investem. Porque sabem que homens assim são raros. Ultra raros. E quando você se torna esse homem, o jogo vira completamente. Você percebe o poder disso? Em vez de você correr atrás, elas correm atrás de você. Em vez de você implorar por atenção, elas buscam sua aprovação. Em vez de ser descartado, você escolhe com quem quer estar. Mas isso requer trabalho. Requer que você pare de se ver como vítima. Requer que você assuma responsabilidade.
requer que você evolua de menino carente para homem completo. E poucos estão dispostos a fazer esse trabalho. A pergunta é: você está? Porque se não está, melhor parar de assistir agora e continuar no ciclo de descarte e sofrimento. Mas, se você está pronto para a mudança, se está pronto para nunca mais ser descartado sem remorso, então você precisa agir agora. Sabe por que agora? Porque cada dia que passa com você no mesmo padrão é um dia perdido. Cada relacionamento que você entra sem esse conhecimento é um fracasso anunciado. Cada mulher que te descarta é uma prova de que você precisa mudar. E a mudança começa com consciência. Você agora tem consciência dos sinais, tem consciência do protocolo, tem consciência do seu papel. A ignorância não é mais desculpa. Se você continuar sendo descartado depois disso, é escolha sua. Isso te incomoda? Perfeito. Use esse incômodo como combustível. Use essa raiva como motivação. Use essa dor como professor. Transforme cada descarte passado em aprendizado, para nunca mais repetir os mesmos erros. Lembre-se do filtro de alta velocidade. As mulheres vão continuar filtrando e descartando homens. É a natureza delas. A questão é se você vai ser o descartado ou o aprovado. Se vai ser o arquivo deletado ou o programa principal. Acorda para a realidade, irmão. O mundo não vai mudar para te acomodar. As mulheres não vão parar de descartar homens sem valor. A competição não vai diminuir. Pelo contrário, está ficando cada vez mais acirrada. Você precisa evoluir ou vai ficar para trás. E evolução começa com ação. Não amanhã, não semana que vem. Agora, neste exato momento, tome a decisão de nunca mais aceitar migalhas, de nunca mais implorar por atenção, de nunca mais ser o descartável. Seja o insubstituível. Mas antes de você sair daqui e esquecer tudo isso, faça uma coisa. Curta esse vídeo agora, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações agora, porque o conhecimento que compartilho aqui é o mapa para sair do labirinto do descarte. Faça isso agora, antes de esquecer. E lembre-se, sempre, você não é um arquivo para ser deletado. Você é o sistema operacional principal. Quando você entende isso, quando você incorpora isso, quando você vive isso, o descarte sem remorso se torna impossível. O filtro de alta velocidade vai te aprovar sempre, porque você se tornou insubstituível. Você se tornou necessário. Você se tornou o tipo de homem que as mulheres lutam para manter, não para descartar. E isso, meu amigo, muda absolutamente tudo.